E dessa situação toda, viemos aí para as discussões com os armadores, né? Que aí está faltando os armadores 2.0, nós não temos essa, não. essa flexibilização, nós ainda não temos. Então, tivemos também muitos problemas, né? Estamos tendo, né? Agora com taxa de guerra e tudo. Então, aí a gente volta para aquela importância, de novo, do contrato, né? Até que ponto a gente está negociando isso antes, né? Do frete, eu sempre brinco, às vezes o cliente quer rápido, quer ágil, e aí, tipo, por $1 de diferença, fecha com o armador, enquanto às vezes um outro, que talvez não é de primeira linha, que não vá ser tão ágil, mas que você tem uma flexibilidade melhor, uma demurrage menor, um free time melhor. Então, assim, a gente vê que a gestão do risco, né, da trade, ela não fica ali só na importação, né? Quando ela vai lidar com o contrato de transporte, porque ele é o responsável, né? A trade, principalmente, tanto no conta e ordem quanto no encomenda, ela é o consignatário do BL, então ela é a parte no contrato de transporte, né? Então, ela vai ser a parte afetada, a dívida vai vir para ela, né? Aí a gente mescla ali a importância do contrato, de estar lá consignado, né, dando esse problema, tendo a demurra de quem que vai ser o responsável, as responsabilidades, e também essa importância de, antes de fechar esse frete, né, que se tire ali 2 minutinhos para fazer esse planejamento, né, Sandro? A gente sabe que é difícil, né? Que é difícil. Bom, vamos lá. Se a gente for falar de responsabilidade, se o empresário parar um pouquinho e ler um verso de BL, ele vai trabalhar em outra coisa, né? Porque ali diz que você não tem direito a nada e que se teu container cair na água, você vai ser ressarcido em $1.500. É alguma coisa assim. Então, só para começar, por exemplo, a nossa trade, a Tech Trade, ela tem um contrato de seguro global, né? Que é o valor muito baixo. Por quê? Porque o índice de qualquer tipo de problema é muito baixo. Então, as seguradoras, elas realmente são muito competitivas e qualquer coisa que eu importar na minha empresa, ela está segurada. Começa por aí. Esse é o primeiro cuidado que a gente tem. Mas, falando em termos de problemas, vamos dizer assim, porque aí a gente está falando de órgãos anuentes, né, que demoram para liberar a carga, ou uma greve de receita, ou algum problema mesmo, né, vamos dizer assim, de força maior, que o teu container fique lá 1 mês ou 2 meses parado. E aí a gente cai naquela, vamos dizer assim, naquela vala comum de negociação do armador com o cliente final. E simplesmente ele põe lá, ele estipula lá o valor de demurrage e por conta disso o importador ele tem que pagar. Infelizmente, essa é a legislação, né, que eles realmente não estão muito... vamos dizer assim, não são flexíveis nem com cliente alemão, americano, brasileiro, enfim, qualquer um. Eles têm um padrão global e cobram, ponto. Nós tivemos um avanço recente, no final do ano passado, que a ANTAQ nos ajudou com a resolução, com o acórdão 521, que diz o seguinte, que os agentes de carga, os freight forwarders, agora eles têm que repassar o valor dos armadores. Então isso já aconteceu, né? Já aconteceu conosco, né? A gente usou esse acórdão e o freight forwarder o agente de carga correspondeu com o que a gente esperava e cobrou exatamente o que o armador estava cobrando. Então ele botou uma taxa de $10 módica ali e nós pagamos felizes da vida porque isso foi um divisor de águas para o comércio exterior, tá? Nós, tanto na conta e ordem como na encomenda, fomos penalizados como trade em assumir uma dívida que não teoricamente, que realmente de fato não era nossa, era do adquirente ou do encomendante. Então a gente já tivemos que fazer acordos, né, que demoraram por muitos anos, pagamos essa conta. E que agora, né, por conta desse acórdão, pelo menos se eu fechar um frete com um agente de carga, eu não vou mais precisar pagar os valores que são abusivos, né? A maioria dos agentes de carga usam valores abusivos. Então, isso está regulando, vamos dizer assim, a cobrança, né? Porque, na verdade, quando existe a demurrage, né, o sobreestadia, ela é decorrente de um problema. Então... É até injusto, né, os agentes de carga, né, enriquecerem, né, em detrimento a um problema que o importador teve. Então, para mim, isso já foi um avanço que a gente conseguiu através de muita luta e que a ANTAQ concordou com os importadores nesse sentido. Importador e exportador, né?